Essa casa de hoje você vai gostar. Talvez não seja o seu estilo, mas vai ser muito interessante você ver no vídeo. Ela é uma casa de 6 dormitórios, 400 metros quadrados, construída em 1994. Você vai ver as estatísticas aqui. E ela tem esse estilo colonial, vitoriano, parecido assim com essas colunas coríntias. Na frente e dentro é enorme, parece uma casa de filme americano, uma casa de seriado. É lógico, se você compra essa casa e você entra e você coloca os papéis de paredes, dá pra você gravar um seriado aqui dentro, tá bom? Depois da vinheta a gente entra juntos aqui. Você já ouviu falar do Lake Mary Jane? É um dos lagos mais lindos e preservados do sudeste de Orlando. Cercado por muito verde e conectado ao Lake Hart, forma uma ampla área de preservação natural, onde o cenário é dominado por árvores maduras, águas calmas e uma atmosfera tranquila que encanta quem passa por ali. É o tipo de lugar que transmite paz e faz esquecer por alguns instantes o ritmo acelerado da cidade. A região ao redor do lago leva o mesmo nome, Lake Mary Jane. Com pouco mais de 2.400 habitantes, é uma área acolhedora e conhecida pelo estilo de vida sereno e próximo à natureza. As casas costumam ter lotes amplos, muitas delas com vista para o lago ou acesso direto à água, o que torna o local ainda mais especial para quem busca conforto, espaço e privacidade. Outro ponto que torna Lake Mary Jane tão interessante é sua localização. Fica a apenas 10 a 15 minutos ao sul de Lake Nona, uma das áreas mais modernas e valorizadas de Orlando. É um lugar que combina a tranquilidade da natureza com a conveniência de estar perto de excelentes escolas, bons restaurantes, centros médicos e toda a infraestrutura que faz parte da vida urbana. No vídeo de hoje vou levar vocês para um tour por uma charmosa casa em estilo vitoriano, totalmente atualizada e localizada a poucos passos do lago Mary Jane. Ela está à venda por $1.280.000 e não possui condomínio. Nós estamos aqui em Orlando, é um pouco mais afastado. No caminho para cá, demorou uns 40 minutos da minha casa até aqui. No caminho para cá eu vi cada casona e os terrenos são todos enormes. Esse aqui é quase um acre e umas casonas e tem muitos cavalos. E é uma área assim meio de floresta mesmo, então é muito gostoso. Se tiver, e é pertinho de Lake Nona, aqui atrás de Lake Nona. Então se você gosta de Lake Nona, mas quer uma casa com terreno enorme assim, essa é a casa. Eu vou começar mostrando para vocês a varanda. Olha só a varanda da frente aqui. Olha, Daniel, lockbox. Nós procuramos essa lockbox, mas você não ouve nada, só bicho. Pássaro, você ouve passarinho, você ouve não sei o que é aí.
E talvez seja um pato, né? E super calmo. Imagina o inverno, na hora que fica tudo frio, você lá dentro com a lareira acesa. E olha só, a varanda se estende aqui. Dá para colocar um piso diferente aqui na varanda. E ela vem à frente toda da casa e ainda faz a curva aqui. Eu não sei direito o que são aqueles tambores. Eu acho que é um sistema de purificação de água, que é muito comum aqui na Flórida as pessoas colocarem, porque na Flórida a água tem muito cálcio, é muito dura. Mas uma frente, né? Essas casas estilo vitorianos, elas têm essas varandas enormes. Mas eu tenho certeza que você está curioso de entrar no imóvel. A planta vitoriana é assim, quando você entra você já vê a escada. E eu tenho certeza que a hora que você vê isso daqui, você vai falar assim, puxa, igual aquele filme, igual aquele seriado, igual aquela série. Olha só. Não é verdade? É verdade, é mesmo. Então, aqui ao lado direito, nós temos o que os proprietários fizeram como se fosse um escritório. Como se fosse não, um escritório, porque tem as prateleiras aqui, pode ser uma biblioteca, uma sala de estudo, um escritório, uma sala de TV. Do lado de cá, na frente, esse daqui é o closet de casacos. Deixa eu fechar a porta. Esse aqui é o closet de casacos e esse daqui é a sala de estar. Aqui nessas casas nós chamamos de parlor. Parlor. Esse é o parlor. Você pode pôr um piano, pode pôr um jogo de sofá, as cortinas. E a vista é linda porque é tudo floresta. Aqui em frente, a cozinha, porque a cozinha fica ali, você tem essa que seria considerada a sala da família. Eu acho que numa planta vitoriana, aqui seria mesmo a sala de jantar. Você pode fazer a sala de jantar aqui, ou você pode deixar ela como uma sala da família. Eles reformaram a cozinha toda, né? Então você vê aqui que tem essa planta mais antiga, mas eles reformaram, colocaram o quartzo com efeito cascata aqui, um coffee bar desse lado, bar de café. O fogão ainda não chegou, mas tem tudo, tem lava-louça, a pia, tem o micro-ondas embutido, fogão, geladeira, tem um outro bar. Aqui seria a sala de almoço. Aqui seria uma sala de almoço, que você coloca a mesa aqui, esses pendantes não estão no centro, então assim precisa mudar, né? Imagina, você não vai colocar o centro da mesa aqui com a cadeira ali, né? Então tem que trazer um pouco mais para cá. Isso é fácil de arrumar, tá bom? Não fica aí, mal. É fácil de arrumar. Você pode pôr o centro deles aqui por uma mesa longa. Aqui pode ser uma outra mini sala de TV, uma sala de estudo. Tem mais este bar aqui e essa casa tem assim 1 milhão de portas. Nós vamos começar a abrir e olhar. Aqui a lavanderia ainda está com umas bagunças da construção. Aqui você vem para a lavanderia e essa porta aqui é a porta da garagem de 3 carros. Veja. Garagem para 3 carros. Com pé direito alto, ou seja, dá para entrar uma caminhonetona aqui. E essas coisas aqui, eu acredito que é para a roda do carro parar e você não avançar na escada, para você saber onde o carro tem que ficar. Mas como ela é bem funda, você para de ré aqui, olha, sobra espaço pra caramba, né? E tem uma janela do lado de lá, uma janela do lado de cá. Vem cá olhar.
o resto do imóvel. E saindo aqui, vamos lá, vamos dar a volta. Tem mais uma sala aqui que pode ser um outro escritório, ou pode ser a sala de jantar. Aí você deixa a sua imaginação, né? E você vem pra cá, ó. Demos a volta na casa inteira. Por lá, esse é todo o primeiro andar. Agora nós vamos subir no segundo andar. Olha só o tamanho desse corredor. Começando aqui tem um quarto. E olha só, ele tem o desenho do telhado aqui, né? Porque o telhado cai. Telhado novinho também, por sinal. 2 closets do lado de lá. Essa porta aqui é o closet do ar-condicionado. Tem 2 máquinas, uma para cá para cima e uma para baixo. Então eu não vou abrir, mas é o ar-condicionado. Essa porta aqui é um closet que tem o aquecedor de água dentro. E aqui nós temos um quarto charmoso, né? É um antequarto. É um antequarto que você pode colocar mesa de estudo, pode fazer como closet, como sala de TV. E aí você vem pra cá, aonde tem este quarto. Olha só que diferente, né? Arquitetura super bonita, super interessante. E olha só, vem aqui ver essa vista. Eu ia pôr uma cadeira aqui e ia ficar olhando esses cavalos. Olha os cavalos, eu amo cavalo. É tudo ali daquela casa, ó. Acho que eles devem fazer aula de equitação, porque não é aula de equitação. Eu acho que eles treinam o cavalo dentro daquele negócio redondo, né? Eles fazem um treinamento para os cavalos, mas lindo. Os cavalos, faz tempo que eu não vejo cavalos. Olha, os tetos, as águas, todas para lá, para cá. Aqui provavelmente é o closet desse quarto, enorme. Olha só que enorme que é esse closet. Enorme, dá para você fazer do jeito que você quiser. Esse quarto é grande, parece que ele é o master, não é? Mas ele não é não. Então aqui é a antessala desse quarto, vem para cá e olha como esse corredor é profundo. Agora aqui nós temos outro quarto gigantesco. Olha só. E também dá a vista aqui para a piscina e para os cavalos. Os cavalos estão comendo. E aqui nós temos um closet. Nossa, eu achei que era um closet bem pequenininho. Olha só isso. É fundo, né? Você abre as portas, né? E descobre esses espaços enormes. Vamos pra lá? Este daqui é o banheiro desse andar, tá? Então, nessas casas antigas dos Estados Unidos não se fazia um banheiro para cada quarto. Renato, dá para fazer outros banheiros para outros quartos? Dá, porque tudo embaixo aqui é madeira. A gente tira o vinil, faz o encanamento, faz o banheiro, põe o vinil de volta. Chuveiro, vaso com uma janelinha aqui. Pena que ela não é mais baixinha, né? Que daí dava para você sentar aqui e ficar olhando ali. Pia dupla. E aqui sim é a suíte primária. Aqui dessa janela você vê essa mata linda, vê um pouco do muro ali. Vamos lá ver os cavalos? Tem uma varanda aqui dedicada para a suíte primária.
Eles estão lá atrás das árvores, mas olha que paz, que silêncio. Que pena que é tão longe do escritório, né? Eu pegava essa casa e gastava uns 100 mil dentro dela, fazia ela ficar assim de seriado. Porque sabe de uma coisa? Você tem que respeitar a arquitetura do imóvel. Se ela é no estilo, ela não é uma... Essa casa, ela não é assim uma autêntica vitoriana. Ela tem uns traços assim de construção dos anos 90, mas eles fizeram com aquela porte redonda, octagonal, né? Que parece uma... que é no estilo vitoriano. Então dentro você não pode vir com um monte de móvel moderno, de ripado e não sei o que. Você tem que acompanhar a arquitetura da casa. Então aí você põe os móveis, pode ir um pouquinho moderno, mas assim, interpretações modernas de móveis antigos, coloca os papéis de parede, desmoderniza um pouco a cozinha, né? Coloca algumas coisas para ficar um pouquinho mais clássico, vem com os boseris, com as molduras, moldura de teto e tal, aí ela fica um espetáculo. Vai, assim, você não vai ter dúvidas de que você está morando nos Estados Unidos. Vamos trancar tudo aqui, porque daí a gente não precisa subir. E aqui, este daqui parece até um outro quarto, não parece? Olha só isso. Isso aqui parece um quarto, mas não é um quarto, é o closet. Aqui é o closet. Aqui você pode fazer, dá até para colocar uma ilha no meio do closet, porque as prateleiras têm só 22 polegadas. Deixa eu fazer aqui no meu telefone para vocês não reclamarem. Na verdade tem 20 vezes 2,54, 48 centímetros. Aí 48 centímetros para lá, sobra um espação ainda para colocar uma ilha no meio. E esse é o banheiro da suíte primária, super iluminado, né? Aqui também tem vista para a mata, tem a pia dupla, muito bonita por sinal, tem o vaso e tem esse chuveiro gigantesco. Esse aqui é o que os americanos chamam de quarto de banho, mas não é o quarto de banho que eu chamo de quarto de banho. Esse é o quarto de banho dos americanos porque você coloca a banheira dentro do chuveiro, o que muita gente gosta, tá bom? Mas o meu quarto de banho é aquele fechado, old money, assim, de muito tempo atrás. Mas olha o chuveiraço, com o sol batendo dentro do chuveiro. É lógico que você está aqui tomando banho, vai ter que ter uma persiana aqui, né, Dani? Porque se não tiver uma persiana, a pessoa passando andando lá, ela vê tudo, né? E a banheira aqui dá para você ver as árvores e o céu, se você estiver sentado ali. Mas muito, muito grande. Eu nunca vi um chuveiro que bate sol, primeira vez, né? Aqui no canal é a primeira vez que eu mostro um chuveiro que bate sol. Né? O oeste é para lá, então o sol está descendo para lá. Esse facho de luz aqui do sol, ele vai começar a subir, quanto mais o sol desce, mais ele sobe aqui nessa parede. Muito legal. E olha só o teto, né? O teto vem para cá, aí sai essa água para cá, sai aquela água para lá. E tem essa gaiola que ela é tão alta que você pode ficar aqui na varanda da suíte primária sem pernilongo, sem nada. E olha como é grande, não é grande? Olha, imagina você coloca aqui nessa escada, você coloca aquela passadeira de escada, que no pé da passadeira tem aquele negócio tem aquele metal assim que segura o carpete, aí você faz todo ele assim, e coloca uma passadeira também aqui gigantesca, manda fazer sob medida, os quadros da família que põe molduras, e aí, nossa, fica
parecendo uma casa de seriado. E vamos lá fora agora. É a última coisa que falta. Antes eu esqueci, mas esse andar tem um lavabo. Olha que bonitinho. Tem até um chuveiro com uma porta para a piscina. Se você quiser tomar um banho antes de entrar em casa, você sai da piscina, entra por aquela portinha, toma seu banho, se enxuga, põe sua roupa e entra dentro de casa. Eu já vou apagar aqui. E agora nós vamos ver aqui a área externa e o nosso vídeo terminou. Tá bom? Olha só. Olha a altura dessa gaiola. O incrível é que ela foi construída em 1994, já passou tanto furacão e ela está aqui ainda, mostrando que o vento passa por ela e ela não sai voando. Mas a piscina foi inclusive reformada, olha, a água tá linda, né? Uma água verdinha, gelada, né? Porque agora nós já estamos, graças a Deus, saindo do calor. E você vê os cavalos lá. Olha lá, Denis, os cavalos. Tem uma mini kitchen, uma mini cozinha externa aqui com silestone, geladeira, churrasqueira, a porta do banheiro, aquela saleta de almoço. Ali já é a propriedade do vizinho. Mas tem todo... Você está ouvindo aqui? Esse pipi, nossa, é só bicho que você ouve. Pica-pau. Olha lá os cavalos. Ah, eu queria brincar com eles. Queria ir lá, dar uma maçã, fazer amizade com eles. Não é gostoso? E olha, essa plataforma aqui é bom que você pode pular aqui na piscina, mas não pula de ponta, hein? Não pula de ponta. Pula só de bomba. Imagina se o meu celular cai dentro da água, daí eu tenho que pular nessa água gelada. É lógico, não tem ninguém aqui, eu vou lá, tiro minha roupa, entro de cueca para pegar meu celular. Mas imaginou água gelada? Precisa colocar um aquecedor. Eu coloquei aquecedor na minha piscina mês passado. Tá quentinho, eu vou nadar hoje, na hora que chegar em casa. Vamos lá terminar esse vídeo? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado da casa de hoje. Hoje o vídeo é rápido. Na semana que vem eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Mas, antes da semana que vem, nós temos um outro encontro no domingo, tá bom? Domingo às 8 horas da noite, eu vejo você no Renato Responde. Tenho certeza que você vai gostar das perguntas e das respostas, tá bom? Um grande abraço. Espero que você tenha tido um excelente final de semana. Vai dormir cedo, tenha uma semana abençoada de trabalho, tá bom? Tchau, tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros
especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.